E aí galera, hoje a gente tá aqui com o Edmarcos, 47 anos, e ele tá começando uma carreira nova, sonhos novos, e vocês têm que entender que nunca é tarde para se redescobrir, para recomeçar. Fica com a nossa vinheta, até daqui a pouco. E aí, missionários? Tudo bem com vocês? Eu sou o Diogo. Eu sou a Larissa. Sejam bem-vindos ao Missão A2. Gente, hoje nós estamos aqui. Primeiro vídeo que a gente vai gravar com o meu pai. Meu que sogro, hein? agora, o meu pai é uma inspiração pra gente. Um homem de Deus, um homem maravilhoso, como pai, como marido, como profissional. E a gente trouxe ele hoje para inspirar vocês, porque meu pai agora tá começando uma nova carreira e ele vai contar tudo aqui para vocês. Vocês vão entender um pouquinho desse novo mundo que meu pai tá entrando, e eu quero muito que vocês conheçam ele, quero que o mundo conheça ele e que ele compartilhe o conhecimento dele com vocês. Meu nome é Edmarcos, pai da Larissa, sogro do Diogo. Muito prazer em estar falando com vocês. Eu quero trazer para vocês uma experiência de há muitos anos e sonhos que eu tive na minha vida, que eu vejo que todos nós desejamos nos conhecer a si próprio, ser, por exemplo, ter resposta de certas atitudes nas nossas vidas. E eu não estou diferente, eu sempre tive vontade de ajudar pessoas nessa caminhada da gente de missões, trabalhar na igreja, e muitas vezes eu não entendia certas atitudes da gente própria, ou certos medos, e sabemos que a gente precisa conhecer e buscar conhecimento, e a própria ciência, ela nos ajuda a isso. E eu tinha assim no meu pensamento que a gente busca saber estudar como cristão, teologia, psicologia, e não me satisfazia muito para mim poder entender o meu eu. E eu fui buscar, e graças a Deus eu consegui fazer um curso que chama TRG, que é Terapia de Reprocessamento Generativo. Eu me formei, graças a Deus, em um terapeuta, porque a gente precisa conhecer, a gente vê a ação espiritual, a ação espiritual que tem suas vertentes, né, maligna, e a ação do Espírito Santo, e a nossa ação, que é nós próprios mesmo que causamos em nós. E é isso que eu queria buscar e entender, nossos traumas, medos, todas essas coisas. E eu consegui, em partes, né, só é o começo, eu creio que é só o começo dessa mudança na minha vida, porque até então eu sou mecânico de manutenção, eu sou serralheiro, eu sou eletricista, então eu trabalho nesse ramo de construção, de conserto, totalmente diferente, algo revolucionário. Eu tive que refazer assim o meu pensamento, como eu trabalhei na minha vida até hoje, né? Inclusive até para o meu trabalho. Por que eu escolhi fazer esse curso? Por que eu busquei esse curso? Porque eu tinha um trauma muito grande, eu queria muito trabalhar, por exemplo, fazer um trabalho por conta, mas eu tinha medo, eu tinha um trauma. Eu tinha medo de dar o valor, eu tinha medo de dar o preço. Ou seja, da maneira como que eu fui criado, eu tinha um pensamento que tudo de bom, ou tudo que alguém pudesse fazer, seria outras pessoas, menos eu não era para mim. E eu me capacitei para fazer tal coisa, sabe? Para ser mecânico, para ser eletricista, para ser serralheiro, para ser soldador. Eu me capacitei, eu busquei esse conhecimento. Só que eu não entendia o porquê do medo. Né? Eu tinha esse medo de expor, e esse de falar com vocês hoje é um medo que eu estou vencendo, que eu não tinha coragem de falar assim com o celular, como que, por exemplo, eu sei que a câmera está aí, mas eu vou estar falando para centenas de pessoas, e isso que me causava medo. Então, eu estou super tranquilo, não estou suando frio, não tô tremendo. Então, às vezes, eu tinha esse problema. Então, foi traumas que eu fui... A gente vai adquirindo no passar do tempo. Então, graças a esse curso, eu comecei a me analisar, me reprocessar, procurar onde é que estava aquele medo na minha vida, e aí eu consegui trazer
para a minha história e reprocessei na minha vida. Não que agora eu estou curado e não tenho trauma. Não, não é isso que eu quero dizer. É um processo. É um processo. Né? A gente vai trabalhando, a gente vai se reprocessando. E a gente vai fazer algumas perguntas para ele. Ele já até deu uma palhinha aqui da primeira pergunta. A intenção da gente fazer esse vídeo aqui é para você entender que não é tarde para você recomeçar, nunca é tarde para você buscar coisas novas. Eu dou um exemplo do Edmarcos, que é meu sogro. Eu tô com 31 anos, eu tô buscando algo totalmente diferente, estou me dedicando a coisas diferentes para manter a gente em missões. Então, não importa a idade que você tem, você consegue sim ter sonhos realizados. A gente gostaria que você conhecesse um pouquinho mais desse novo mundo na qual meu pai está entrando, né, que é a psicoterapia. Entender o quão isso é necessário, o quão isso é fundamental na vida de todo mundo. Às vezes, e todo mundo precisa e às vezes não sabe que precisa, né? Então a gente vai perguntar aqui e vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a nova profissão do meu pai e sobre ele também. Mas pai, conta aí para as pessoas o que foi o start na sua vida, qual a conclusão que você chegou de, poxa, agora eu vou não só ser serralheiro, mecânico, eletricista, todas as profissões que o senhor já tem, mas vou adquirir um novo conhecimento na sua vida. Qual foi o start que te fez mudar esse pensamento de querer conhecer a terapia? Bom, eu primeiro para me ajudar, né? Porque eu acho que, por exemplo, se eu não conseguir me ajudar e me entender, jamais eu posso ajudar pessoas. Correto? Se eu tiver, por exemplo, o problema da humanidade hoje, ou ele arruma um culpado para as mazelas da vida dele, ou ele tem ódio de tudo. E eu sempre digo que enquanto a gente tiver nesse posicionamento de todos os nossos atos, sabe, a gente não conseguir assumir que errou, ou procurar odiar tudo ao nosso redor, algum problema tem, porque cada coisa que a gente faz na vida tem uma explicação para cada... Tem um porquê. Tem um porquê, na é verdade? E eu vejo que se eu conseguir cada vez mais achar para mim essa cura, eu vou poder ajudar você, eu vou poder ajudar a minha família, minhas filhas e meus parentes a redirecionar a vida. Porque às vezes tem algo na sua vida que depende somente de uma dica, de uma palavra, de um direcionamento. De um entendimento, daquilo que você passou. E com esse treinamento, com esse curso que eu fiz, desde o ventre, não é regressão, não é, vamos dizer assim, não é... É uma regressão, mas não de vidas passadas. Não é de regressão às vidas passadas. Não é se autoconhecer. Autoconhecer. Eu vou te ajudar você a autoconhecer, aí aonde você foi congelado, vamos dizer assim, através de simplesmente... É entender a raiz do trauma, né? Onde que começou para você alcançar a cura. Com certeza. Através desse posicionamento, desse método, foi capacitado para isso. Eu consigo levar uma pessoa, tirar uma pessoa. Eu consigo é uma palavra muito forte, né? Que às vezes, mas a gente tem mecanismos para poder tirar uma pessoa do profunda ansiedade, de um ataque de pânico, de um medo profundo, né? Que é exatamente o pânico, ou de uma depressão, de vícios, inclusive vícios é muito delicado, e criança de traumas de abuso sexual. Com esse método, que para mim, eu só estou apresentando e dizendo isso para vocês, que foi algo que eu procurei há muito tempo. O Evangelho na nossa vida, a gente que é cristão, nos ajuda profundamente, mas o que diz respeito, nós, sendo carne, e muitas vezes a gente precisa de ajuda. A própria Bíblia diz, se você confessa, fala com o seu irmão, procura uma pessoa que seja idônea, não é? A Bíblia não diz A Bíblia isso? também fala para a gente se examinar quem nós somos. E não é fora nada disso. Agora o Edmarcos não está crendo mais na Bíblia. Não, é baseado justamente no que a Bíblia me manda fazer. Porque às vezes a pessoa quer buscar
tanta coisa, sabe? Além daquilo que ele não superou, dos obstáculos que ela não conseguiu superar. Carregar a cruz do irmão, a cruz do Isso. irmão. Então você supera aquilo e você passa para outro patamar na sua vida. Porque se você não superar, tem coisas que você não supera e a pessoa simplesmente quer passar aquele obstáculo sem vencer o outro. Então a gente precisa pensar muito bem nisso e procurar ajuda, e através disso, dessa ajuda que eu obtive, é que eu estou oferecendo essa ajuda para todo mundo, né? Para quem eu puder. Por isso que é importante a gente entender que o papel da igreja não é somente cultos de final de semana ou alguns eventos, mas o motivo de existir a igreja, de ser corpo de Cristo, é um ajudar o outro, cada um no seu determinado trabalho, no seu determinado papel. Eu acho isso extremamente importante e essencial para o corpo de Cristo hoje em dia. Porque muitas vezes ou a gente não quer estar junto, ou a gente quer, sei lá, a gente quer ser extremamente independente e falar que eu não preciso, aí eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso estar inserido num corpo, eu não preciso frequentar uma igreja. Isso daí é mentira do diabo para a sua vida, e o que a gente está dizendo aqui hoje é prova viva disso, claramente, cientificamente provado, sei lá, biblicamente provado, filosoficamente provado. Isso. E, por exemplo, o ser humano, ele tem essa necessidade de falar com alguém, de contar com alguém. E o terapeuta, o psicoterapeuta, ele faz esse papel, certo? Ele faz esse papel de ouvir a pessoa. Eu tenho muita vergonha porque o abuso que me causou foi um parente muito próximo. Não precisa falar o nome desse parente muito próximo. Só preciso tratar e você reconhecer que você foi abusado, que a pessoa foi abusada, e esse abuso que eu estou dizendo não é um abuso só sexual, não, psicológico. Então isso dentro de um casamento dá para ajudar muito dentro de um casamento. Com certeza, a pessoa entender a outra, o porquê que ela faz isso, o porquê que deixa de fazer, o porquê que ela não reage. É trazer uma saúde emocional, né? Isso, saúde emocional. Isso ajuda até um exemplo no casamento, ajudaria o outro companheiro a entender os hábitos, costumes e ajudar também, né? Que a gente vai fazer, a maioria das vezes, uma psicoeducação. A gente vai explicar o porquê que aquela pessoa age daquela maneira, ou se fizer sentido. É assim que o meu professor, Jair Soares, né? Grande figura, ele diz assim, se tudo que eu disser fizer sentido, né, na verdade, a maneira com que ele diz, a maneira bem suave, a maneira com que ele expõe a situação e a condição, o traço de caráter que ele percebe na própria experiência dele, nas monitoria que eu tive, que eu vi, as sessões de psicoterapia que a gente passou. Então você vai juntando tudo aquilo e trazendo para a nossa vida. E aí a gente pode ajudar as pessoas a entender mesmo. A entrar numa... E às vezes a pessoa nem sabe que precisa, né? Isso, tem um preconceito muito grande hoje em dia dentro da igreja. De, não, isso é frescura, é porque não tem Deus que tá com depressão, tá com problema no casamento, tá com ansiedade, é porque não tem Deus. Não reconhece realmente que precisa de uma ajuda. Eu acho que não é nem só dentro da igreja, eu acho que é dentro da gente. Como eu disse, se fizer sentido, geralmente, porque senão, gente, não haveria pastores se suicidando, pessoas buscando remédio para dormir, refúgios em remédio, refúgio em droga. Então, a pessoa, justamente por não ter esse conhecimento, que às vezes basta uma visão mais apurada, mas alguém para guiar, perfeitamente, porque o evangelho em si, né, eu não estou misturando terapia e evangelho, mas o evangelho em si hoje, a gente venhamos e convenhamos, não está sendo tão eficaz que consegue fazer com que a pessoa enxergue isso. E para que o evangelho seja eficaz, a pessoa precisa se conhecer, porque tem tanta gente cuidando de gente doente, como eu já disse, pessoas doentes, narcisista sendo líder. Imagina uma pessoa hiper mega narcisista tomando conta de pessoas, gerenciando pessoas. Imagine
onde problema grave. é um problema grave. Tanto é que o narcisismo não é mais considerado doença. Por quê? Porque a pessoa em si própria não acredita, não reconhece que precisa de ajuda. Pensa. Olha aí. Gente, é importante, né? É importante entender que a ajuda psicológica é necessário, fundamental. E principalmente hoje em dia que a gente está vivendo tanta coisa, é pandemia, é guerra, é tantas coisas que está vindo para atacar a nossa mente. Vamos lá, a gente quer também saber de você, eu chamo ele de tio, tá, gente? Desde que acho que todos que eu conheço chamam ele de tio, então eu não seria diferente, né? Chamar de sogro eu acho que é estranho, não consigo chamar ele de sogro. Mas vamos lá, o que é uma terapia, por exemplo? Como é que funciona uma terapia? A pessoa deita naquela cama, ou a pessoa fica de pé, como é que ela fica, o que ela tem que falar, ou se ela não tem que falar, às vezes, sei lá, uma sessão vai ficar os dois quietos, quem é que começa, entendeu? Como que funciona uma terapia? Muito bem, boa pergunta. No nosso tempo moderno, as pessoas hoje pensam que, por exemplo, para se fazer uma terapia, se quiser, pode estar deitado sim no sofá, se quiser pode estar com a luz apagada, se quiser... Gente... É a escolha do freio. É o que for mais confortável, É o que né? for mais confortável. Por exemplo, nesse método, a gente sugere que a pessoa sim esteja com os olhos fechados. Ou seja, as pessoas, muitas pessoas, às vezes não sabem nem o que é uma terapia. Eu ia dormir. Eu dormiria. Não sabe nem o que é uma terapia. Mas terapia já diz que é um método que é aplicado, como o fisioterapeuta, como tudo que se diz que faz essa terapia. Por exemplo, o fisioterapeuta, ele vai trabalhar o quê? Não é por exemplo, se é na perna, ele vai aplicar um método para que possa resolver o problema da perna. Não vai fazer um tratamento no pescoço na perna. E o psicoterapeuta, que é no meu caso, a gente tem esse método que vai trabalhar através do processo progressivo regenerativo, que ele vai levar você a lembrar, muitas vezes, e trabalhar os seus traumas passados. Vamos supor, o nosso subconsciente, ele não para nunca. Então, tudo aquilo que você aprendeu quando era criança, que a criança generaliza tudo. Vamos supor, você quando era pequena, você aprendeu que um cachorrinho era uau-uau. Para você, uma vaca, um cachorrão era uau-uau. Tudo era assim, você lembra disso, né? Generaliza. Todo bichinho que vê se é fofinho, se não é fofinho, é uau-uau. De quatro patas, isso, né? E desde esse tempo dos nossos traumas, então o que eu vou fazer? O que a terapia de reprocessamento, ou seja, você vai reprocessar aquilo que te causou mal, né? Vai direto ao ponto. Vai direto ao ponto. E aí vou trabalhar naquilo que te causou mal, naquilo que te causou um trauma, naquilo que te faz sofrer. Na verdade, por conta disso, há pessoas que não conseguem emagrecer, há pessoas que não conseguem dirigir. Hoje mesmo a gente comentou, o que causa o câncer? O câncer é o quê? Doença da célula, na verdade, e entre outras coisas, fibromialgia, dor de cabeça, dor lombar. Pode ser, se fizer sentido para você, por que quando você toca em algum assunto que te faz mal, te dói a boca do estômago ou te dói a cabeça? Ou por que te dói aquilo? O peito. Então, se fizer sentido para vocês... Ou seja, ninguém tá batendo, Ninguém tá batendo, mas aquilo dói. Por que doeu? Porque é algo no seu emocional, na onde te causa mal, que tá pedindo socorro. Ele tá dando um toque, tá falando assim, isso tá me fazendo mal. Né? Aí o que está na mente reflete no corpo. Reflete no corpo. Legal. Pai, e que tipo de pessoas a terapia alcança? Que pessoas que a terapia pode ajudar? Do mais simples do mais simples trauma até o mais terrível trauma. Porque... Então são pessoas que sofreram
Algum trauma e hoje causa A ansiedade, a depressão, aquelas pessoas que buscam síndrome do refúgios pânico, em vício. em dependência química, né? Aí ajuda a largar esses maus costumes e mudar eles, isso. Tipo, como eu disse, do câncer, ele não cura o câncer, é lógico que Mas- não. mas ele, entende o ele motivo pode de- te levar a trazer um conforto, um motivo para que você entenda o porquê que você chegou nesse câncer. Por que as pessoas, depois que um ente querido faleceu, adquiriram câncer? Por que teve um trauma muito grande, como teve um tio na nossa família, que eu me lembro, o carro dele, roubaram o carro dele, com esse trauma tão grande que ele tinha, que é o carro que ele gostava muito de ter, o câncer. Então, você tem isso por conta do quê? De um trauma, de algo que abalou, algo que foi muito forte na sua vida. Né? Não que vai curar um câncer, que vai curar uma dor na coluna, que vai curar uma dor de cabeça, porque o que é físico, que a medicina prova, o remédio que você está tomando, isso eu não posso falar, ó, para de tomar um remédio e vem aqui, não. Mas existem dores psicossomáticas, né? Existe, com Dor certeza. de cabeça, dor de cabeça, dor emocional, dor nas costas emocional. nos nervos. Isso ajudaria. Ajudaria. Com certeza. A gente tem caso na TRG que ele, com 4, 5 sessões, simplesmente sumiu. Simplesmente desapareceu. Legal. Bom, vamos lá para a próxima pergunta. Gente, é muito importante, né? A gente entender mais sobre quem nós somos, o que o nosso cérebro pode nos ajudar e o quanto ele pode também nos prejudicar se sofre um trauma. Isso é muito, muito louco, muito interessante. Agora fala pra gente aqui, daqui, sei lá, daqui a alguns anos, daqui a uns 5 anos, onde você quer chegar com tudo isso? Se você só quer parar aqui e ajudar a sua família, aonde você sonha em chegar com esse novo passo que você está dando? Porque como a gente falou no começo, né, a gente está querendo mostrar que é possível mudar a sua rotina, a sua vida, alcançar os seus sonhos, independentemente da sua idade. Então, daqui 5 anos, aonde você quer estar, onde você quer chegar? Você começou agora, você quer qual o seu alvo para daqui a alguns anos? Aonde você quer chegar? Alcançar o máximo de pessoas possível. Aprender mais e mais e continuar aprendendo. Já com esse sonho que eu tinha de ajudar pessoas mais e mais através do Evangelho, conhecer pessoas, conhecer as ações das pessoas. Então, cada vez eu quero buscar aprender mais para poder ajudar mais, me curar mais. Poder ter ajudado o máximo de pessoas possível. Além da minha família, os que estão mais próximos ou até os que estão mais distantes. Porque eu posso atender tanto presencial quanto online. Essa questão online que foi maravilhoso, porque não tem contato físico. Então dá para atender online, né, pai? Eu posso atender 100% online, fazer a anamnese online, tudo online. A gente conhece uma psicóloga, ela falou que muitos clientes dela preferem, depois que veio a pandemia e teve que fazer as sessões online via Skype, enfim, ela falou que depois que voltou tudo, muitos clientes, principalmente adultos, quiseram continuar online, eles se sentiram mais confortáveis online. Isso é muito legal. É a maneira como você se sentir confortável. Inclusive, E às vezes curso. mora muito longe, né? Você Isso. quer um terapeuta que não esteja ali no seu convívio, né? E nem deve ser. Não. Então, aí você quer alguém lá do outro lado e aí você conversa online e você se sente muito mais confortável, porque a pessoa não tá ali no seu convívio, às vezes você não encontra Vai ela ficar no com dia a vergonha. dia e fica com vergonha. Então, tendo bom. alguém mais Tá distante longe. facilita, né? E esse método é super discreto, eu não preciso saber, a não ser que for uma criança, a nossa orientação, se, por exemplo, a criança, a gente tem essa orientação de ter um maior acompanhando. O terapeuta, ele está para ajudar e não para complicar. Então, toda essa questão do método, eu preciso só ter certeza, tudo que eu te apresentar é para poder me ajudar a te ajudar.
na verdade. E daí a questão do método, eu vou introduzindo o método. Tem chaves de segurança para quem tem ataque de pânico, tem chave de segurança para quem tem medo, tem N's. Como assim chave de segurança? É como se fosse um gatilho? Um gatilho que o terapeuta tem, que, por exemplo, a pessoa, ele tem uma ansiedade muito forte junto com síndrome do pânico, e ele começa a ter uma crise de ansiedade em plena sessão. Eu tenho um botão de segurança. Então tipo assim, a pessoa não vai, se eu falar isso vai me dar crise, não, se tocar nesse assunto eu vou passar mal. Tranquilamente. Porque algumas pessoas, elas se sentem mal, né? Se Passar sentem mal Legal. e tudo aquilo. Então a gente aprendeu, tem um sistema bem elaborado Muito legal. de segurança. É isso, a gente faz psicoeducação, explica por que da ansiedade, por que da depressão. Depressão é excesso de pressão que vem sobre a pessoa vai trazendo ansiedade, o que é o medo do que vai acontecer no futuro. Pânico, por que ela tem medo de dirigir, por que tem medo do escuro, por que tem medo Tem muito medo. Então, N traumas. N traumas. Já estamos chegando ao final do nosso vídeo. E antes de você sair, deixa um like, ajuda demais a gente, compartilha com todo mundo, se inscreva no nosso canal. Se sempre você quiser conhecer mais o tio Edmarcos, a gente vai deixar nos comentários as redes sociais dele. Aqui o Instagram dele. O Instagram dele é aqui também. Então vai lá também, curte as coisas deles, acompanha ele, que ele falou que vai começar, não é verdade? Ele vai começar a postar, vai fazer vídeos, vai postar curiosidades. Talvez então... você vê nesse vídeo já tenha um monte de coisa lá, né? E até mesmo se quiser, a gente pode marcar uma sessão, para você consulta, conhecer ele melhor. pra Talvez você tenha alguma dúvida, manda lá. Se tiver alguma dúvida, pode mandar lá. Sim. Então, se você quiser qualquer coisa em relação a fazer terapias, ou se você tem dúvidas em relação a algo que você está vivendo, qualquer coisa que você queira perguntar para um psicoterapeuta, a gente vai deixar o contato do meu pai aqui. É isso aí. Tá bom? Não liga pro barulho de fundo, gente, porque é a vizinhança, né? E faz parte. Normal, vocês entendem. Mas para finalizar o nosso vídeo, eu quero que meu pai deixe um conselho, um recado. Bom, eu vejo que com a pandemia a gente precisou, né, muitas vezes recomeçar, buscar esse conhecimento e buscar novas descobertas, novas oportunidades, porque as oportunidades estão aí. Basta a gente ter esse desejo, essa vontade de buscar esse conhecimento. E se você tem um sonho, tem algo que você deseja na sua vida, não desiste não, que é possível. Deus tem muito mais para a gente do que a gente imagina. E para mim Deus tem se mostrado e tem me aparecido para mim de uma maneira maravilhosa, que inclusive nesse curso, que eu jamais imaginaria que eu ia conseguir chegar nesse ponto de me chamar, poxa vida, terapeuta, não é verdade? E para que possa ajudar a pessoa. Que, por exemplo, um mecânico que trabalha consertando as coisas, serralheiro, como eu era, tipo um faz tudo, que eu sou, né? Não vou deixar de ser. Um faz tudo, agora terapeuta. E se Deus me ajudar, eu quero ser terapeuta, eu quero fazer futuramente uma formação mais avançada e buscar mais conhecimento. Por quê? Para poder ajudar. É isso aí, pessoal. Nosso vídeo tá chegando ao fim. Muito obrigado por ter chegado até aqui nesse vídeo. Curte aí, maratona os nossos vídeos no canal. Que ajuda muito a gente, hein? Ajuda demais a gente. Então, por favor, compartilhem com todo mundo, tá bom? E vamos ficar por aqui? Então tá bom. Gente, ficam com Deus. Deus abençoe vocês. E qualquer coisa, pergunta aqui embaixo, manda sua pergunta. Sua sugestão. Pai, muito obrigada por participar desse vídeo. Nada. Então tá bom, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.